A Isa, minha prof, aluna de biomecânica. Muito bom. Muito bem, Bom, gente. A gente, gente está bem feliz também aqui de estar compartilhando essa noite com vocês, porque a gente tem bastante coisa, né, Rê, para falar aqui de um conteúdo bastante valioso que a gente quer compartilhar com vocês. Então, acho que primeiro a gente quer agradecer, né, a presença de todo mundo aqui nessa quinta-feira, 8 horas, e vocês concedendo para a gente a atenção de vocês nesse horário é muito precioso para a gente poder estar aqui compartilhando, né, Rê? com certeza. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, né? Então, a gente vai vai falar sobre uma postura e um respiratório, vai fazer essa análise junto com vocês aí, né? Bem-vinda, Uhum. bem-vinda, Sabrina, Vanessa. Muito bem. Vamos já começar a falar um pouquinho aqui do, do que a gente veio fazer essa noite. Eu vou compartilhar aqui, Rê, a tela. Já tem mais alguma coisa que você queira dizer? Não, não, pode mandar bala. A galera tá vindo, tá chegando, continuam nos comentários ali. E a gente vai entrar já no que vocês vão aprender hoje. Vamos nessa. Bom, tá vendo aí minha tela? Sim. Sim, boa. Então, gente, olha, a gente compartilhou com vocês lá no grupo, a gente já tinha feito já os nossos anúncios e a gente vai falar um pouquinho sobre análise estratégica de respiratórios e posturas avançadas. Então, o que que a gente está querendo trazer aqui para vocês, né, nessa aula de hoje? A gente vai trazer uma bagagem que a gente vem acumulando há muito tempo, tanto eu quanto a Renata, de vários cursos que a gente fez, de aulas que a gente dá, de como a gente vem estruturando assim a nossa pesquisa e o nosso ensino dentro do yoga. E a gente vai falar um pouco sobre análises estratégicas de asanas e respiratórios avançados, usando é, o pranayama Bhastrika, e a Rê vai falar sobre a ciência da respiração ali no Bhastrika, e a gente vai usar também Ekapada Kundiniasana, que é um asana de equilíbrio sobre os braços. Se você ainda não conhece esse nome, não se preocupe, eu vou mostrar. E eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura desse asana, então, usando essa postura como referência. Essas técnicas que a gente vai mostrar aqui, elas podem aumentar a relevância, né, da sua prática enquanto praticante. Se você é praticante, não dá aula, você vai ver que você vai aprender muita coisa relevante aqui, que você vai poder aplicar em outros contextos também de respiração e de asanas. E se você é profissional, se você é professora, professor de yoga, isso vai também, com certeza, elevar o seu nível enquanto professor, enquanto professor e para os seus alunos também. Então, o que a gente vai compartilhar nesse aulão aqui já é bastante precioso. No final, a gente vai fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio de uma mentoria comigo, com a Renata. E esse sorteio ele vai fazer parte, então, desse aulão para quem estiver aqui até o final com a gente. A gente vai apresentar os nossos temas aqui e quem ficar até o final vai concorrer a esse sorteio, essa mentoria comigo e com a Rê. Com a Rê, mais na parte de respiração, né, Rê? E comigo na parte Isso. de asanas e também, se você é professora ou professor de yoga, a gente pode falar mais sobre essa questão de planejamento e organização de aulas de yoga, que é uma coisa que eu venho também trabalhando a fundo ultimamente. Tem alguma coisa para falar Muito daqui, bom. Rê? Não, então eu quero trazer aí para o pessoal que com esse conhecimento que a gente vai trazer para vocês na noite de hoje, vocês vão conseguir dar um primeiro passo já para construir resultados como o de nossos alunos. Eu vi que tem alguns dos nossos alunos aqui hoje, né, presentes pelos comentários. E aqui a gente traz alguns relatos, né, de como eles tiveram um enriquecimento, né, seja para atender personalizado, né, para fazer atendimento individual ou para transformar a vida das pessoas ali que eram próximas à família, né? Seja através da respiração, do yoga em geral, né? E se você é um professor de yoga, certamente a aula de hoje é para você, porque muitos dos professores que estudam conosco, eles relatam ter sentido essa mudança
na forma de conduzir as aulas, conseguindo transformar o conhecimento, né, deles e a maneira como eles guiam com esse conhecimento da respiração e da biomecânica, que é algo que a gente vai estar explorando hoje. Então, a aula de hoje, né, se você é então um profissional que trabalha com yoga, que quer evoluir profissionalmente, se você quer ser chamado para dar palestras, para dar aulas, informações, né, assim como nós, eu e o Alê, tanto eu quanto o Alê, a gente dá aulas, informações, a gente você consegue mutar aí, Alê? Já mudou. Aí, deu boa. Pode tirar o slide também, fazendo favor. Então, se você é um profissional, né, que já trabalha com yoga, quer evoluir profissionalmente, esse aulão de hoje é para você conseguir expandir um pouquinho o seu campo de atuação. E se você é um praticante de yoga que ainda não dá aulas, mas tem curiosidade assim de como usar a respiração para melhorar a qualidade de vida das pessoas à sua volta, ou que quer evoluir de uma forma mais pontual, né, mais coerente ali nas posturas, porque talvez se embaralhe ali nos asanas, ou pelo menos em alguns asanas, né? Essa aula vai ser para você também. E se você é um professor iniciante também, que já começou, mas está se sentindo inseguro, ou talvez você já trabalha há um bom tempo, mas ainda tem algumas inseguranças com relação à aplicação de algumas técnicas, o nosso aulão de hoje vai ser muito proveitoso para você. Mas a gente precisa falar também para quem que não é o aulão de hoje, né? Se você não sabe absolutamente nada sobre yoga, talvez a aula de hoje não seja tão proveitosa para você, porque a gente está fazendo uma fala que é mais direcionada para quem já tem alguma experiência, pelo menos. Se você também acha que você já tem total segurança em absolutamente tudo relacionado aí à prática, e que não pode estar aqui com a gente por cerca de 1 hora e meia que a gente vai ficar juntos para aprender mais, então essa aula também não vai ser para você. Hoje a gente vai ajudar vocês de uma forma muito pontual, né? Pegar vocês pela mão para falar de temas que vão gerar insegurança. E lá no final da aula, como o Ale já falou, a gente vai sortear para vocês uma mentoria comigo e com o Ale. E vamos falar também sobre o nosso retiro, a nossa formação presencial, que vai estar acontecendo em menos de um mês. O conteúdo da aula de hoje é um gostinho dessa formação que a gente vai dar. Mas eu acho importante, né, antes da gente começar, né, entrar no conteúdo, que a gente se apresente, porque, pelo que eu vejo, né, Ale, tem gente bastante diferente, então tem pessoas que talvez só conhecem o Ale ou que só conhecem a mim. Então, acho que é bom a gente começar se apresentando, né, Ale? Isso, boa. Vou começar então, tá? Para quem não é meu seguidor, né? Para quem conhece, veio aqui através do Alê. O meu nome é Renata Freisleben, eu sou biomédica e sou pedagoga e trabalho na área de educação já fazem mais de 14 anos, 15, faz tempo. E Uhum. sou instrutora de yoga já há 10 anos. E atualmente, além de lecionar, né, as aulas práticas no meu espaço e no Centro de Atenção Psicossocial aqui da minha cidade, o CAPS, eu atuo especialmente na área acadêmica do yoga. Então, eu especializo profissionais dessa área, atuo tanto em cursos de formação de yoga, quanto cursos de especialização ligados também à respiração, seja para profissionais ou para leigos, dentro desses temas que giram em torno de respiração, ciência e movimento. Eu trabalho com técnicas de breathwork há mais de 8 anos e eu sou também instrutora avançada da Oxygen Advantage, que é uma corporação referência mundial no treino da respiração disfuncional e da respiração para performance. Então, eu trabalho avaliando padrões respiratórios das pessoas de todos os tipos, né? Sejam pessoas simplesmente que sofrem com questões como ansiedade, né? Tem questões de saúde mental para trabalhar, até atletas de alta performance. Inclusive, eu vi já, tem aqui a Danica, que foi uma das que eu atendi, uma super atleta que teve uma grande diferença aí no ganho de performance, né? E eu trabalho oferecendo a eles protocolos de exercícios respiratórios para que eles recuperem seus sintomas, né, que eles estejam sentindo, ou simplesmente para otimizar o desempenho deles. Antes de tudo isso, eu já fui uma garota muito ansiosa, bastante indisposta. Então, o quanto que a respiração foi transformadora para mim, porque eu era vista como uma
eu era uma adolescente assim, muito distraída, muito dorminhoca, né? Na escola me tiravam sarro assim, nesse sentido. Eu me batia em tudo, porque parece que eu não enxergava as coisas que estavam ali à minha frente. Era muito difícil assim focar e render da maneira que eu gostaria. E tudo isso começou a mudar quando eu comecei a trabalhar com a respiração, né? A respiração ela foi a chave que fez isso mudar. E esse caminho começou, acho que como muitos aqui, com a prática do yoga, que deu a oportunidade de eu trabalhar o meu padrão respiratório, né? Foi uma mudança muito linda. Me apaixonei tanto por essa mudança que me tornei instrutora. Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar a respiração através de outros métodos, outras formas também, como o breathwork, que muita gente andou me perguntando nesses últimos dias o que que é, né? Sessões de longa duração de respiração ali, eu entendi o quanto que a respiração ela era a chave nessa transformação, né? A respiração é o rolê, assim. Então, para mim foi muito transformador essa parte de trabalhar com sessões longas de respiração. Foi algo que me transformou muito mesmo nos detalhes, assim, de experienciar a vida muito melhor, de ter mais segurança, melhorar minha saúde mental enormemente. E como eu já era formada em biomedicina, né, eu não demorou muito para eu querer uma explicação para isso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tranquilo? Tudo Sim? certo, Rê. Então, eu quis explicações para além daquelas trazidas dentro do campo do yoga sobre sistema energético e tudo mais. E eu fui atrás dessas formações como a da Oxygen, que é altamente pautada em evidência científica, e isso me ampliou o escopo profissional, porque aí eu comecei a trabalhar para além do yoga, né, com respiração de forma geral. Então, para a galera que talvez não tinha tanto interesse em yoga, mas queria ter os benefícios de regular a sua respiração, os gases respiratórios, a mecânica respiratória, então, esse meu caminho, né, ele me trouxe primeiro uma mudança a nível pessoal e depois profissional, porque eu acabei, e eu estava falando com a Lê hoje sobre isso, ontem, né? Gente, eu sou uma professora de yoga, assim, do interior, né, de uma cidade de menos de 100 mil habitantes, mais ou menos. E hoje eu sou uma referência nesse campo da respiração para muita gente do yoga e fora do yoga. Eu dou aula em formações, vou dar palestras em lugares que me convidam, então, mentorias, consultorias, e isso foi resultado de eu ter investido muito em estudar essa área, né, uma iniciativa, assim, que eu tive, e eu acho que o Alê tem uma história bem parecida também, né, Alê? Pois é, deixa eu deixar a minha tela grandona aqui para falar com vocês também. Então, de novo, para quem chegou aí agora, teve um pessoal que foi entrando agora, boa noite. Para quem não me conhece também, eu sou Ale Toledo, sou professor de yoga. Tem uma galera que veio aí, que são alunos da Rê, que vieram ali do Instagram da Rê também. Eu sou professor de yoga, trabalho com educação do movimento somático, tenho uma formação de engenharia, né? Minha formação prévia é como engenheiro. E o lance é o seguinte, quando eu comecei a praticar yoga lá atrás, eu não imaginaria que na minha trajetória, hoje em dia também, como a Rê falou, que ela é uma referência na questão da respiração, hoje em dia eu tenho também ganhado mais relevância com o ensino, principalmente do ensino do movimento e da construção, né, dos asanas, que é o que eu venho pesquisando mais a fundo atualmente. Lá no início da minha trajetória, então eu comecei durante a faculdade a praticar yoga. Era uma experiência transformadora para mim, tanto fisicamente, né, do meu corpo, mas eu acho que subjetivamente também o yoga me mudou muito, muitas coisas em mim e nas minhas relações foram transformadas com a prática de yoga. Mas eu sentia também que tinha uma certa dificuldade quando se tratava de asanas, que eu não tinha muito bem um caminho claro e uma progressão mais definida, assim, para me aprofundar na prática. Pensando nesse trajeto, assim, eu fui procurar estudar mais, fui fazer cursos de formações, fiz 2 formações completas, né, fora as especializações que eu fui fazendo. E mesmo nos cursos de formação, eu sinto que a prática de asanas, assim, como tem muita coisa para falar dentro de uma formação, os asanas às vezes também não têm um enfoque muito grande em termos de técnica, de método, de condução, de prática pedagógica mesmo, né, de como entender e ensinar.
E aí, isso eu percebia na minha rotina que tinha um lugar meio conflituoso ali, e na minha prática como professor também sentia que os alunos às vezes ficavam sentindo que não estavam progredindo e tal. E foi isso que foi me levar para uma pesquisa sobre o corpo. Eu gosto muito de estudar o corpo, de estudar o movimento, de estudar o asana, de entender as relações subjetivas, emocionais, conectar isso com a filosofia do yoga. Eu acho que esse é o que me motiva muito, assim, dentro dessa prática. E aí foi nesse momento que eu juntei a minha formação como engenheiro, né? Sou engenheiro mecânico. A minha formação que me deu base de vetores de força, equilíbrio, distribuição de forças, plano de movimento, centro de gravidade, tudo isso que eu aprendi de uma forma técnica, eu consegui enxergar e trazer para os asanas também. Então, eu fui aprofundando mais essa pesquisa. E também, como eu sei que o yoga não está só pautado, né, na biomecânica, na forma de tudo isso, eu também fui procurar uma formação que levasse mais para a sensação, para as minúcias, né, de investigação do corpo, da motricidade, dos sistemas. Então, eu também sou estudante de uma escola que chama Body Mind Movement, em que eu estudo movimento somático, que é um estudo muito profundo e interessante. E eu tenho duas pessoas que são, assim, os meus professores dentro desse lugar do estudo também dos asanas, que é o professor Jason Crandall, com quem eu fiz um curso de Vinyasa, de estruturação da prática, e o professor Matt Giordano, com quem eu estudo ainda também essa visão dos asanas, né? De entender tudo isso que eu estou falando aqui sobre vetores, entender posicionamento, construção, lugares subjetivos. Então, foi assim que nasceu aquilo que eu chamo de arquitetura dos asanas, que a gente está juntando, eu e a Rê, né? Ciência da respiração e arquitetura dos asanas, que é um método que traz mais clareza, um caminho pedagógico, uma precisão técnica, um olhar meditativo para a prática. E é isso, assim, que a gente vai compartilhar com vocês hoje, né? Hoje em dia eu sou professor de yoga numa escola que chama Yoga Pass, uma escola online. Tem alguns alunos meus aqui. Tem um podcast que chama Yoga Fora, que eu convido professoras e professores para falar sobre esse tema, né? Do yoga, nas suas diversas formas. Produzo para o YouTube, para o Instagram, enfim, tem bastante coisa, assim, dentro desse universo que eu me dedico integralmente a ele, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho também agora, entrando na nossa prática de hoje aqui, né? O que que a gente vai, nosso roteiro de hoje. Então, a gente já falou aqui das nossas apresentações, a gente se apresentou, agora vamos para a prática que interessa a vocês, né? Vieram aqui para estudar com a gente. E o que que a gente vai estudar? Na parte de arquitetura dos asanas, assim, de construção, a gente vai fazer uma análise estratégica de Ekapada Kondanyasana. Vou mostrar qual que é o asana já já. Vou falar o que compõe esse estudo de arquitetura dos asanas, o método de empilhamento de técnicas, que é isso aqui que eu quero ensinar para vocês hoje, que vocês vão aplicar em outros asanas. Entender fundamentos, métodos práticos, técnicas e o asana em si. E aí a Rê vai entrar na parte dela de análise estratégica de Bhastrika, uma análise técnica e profunda de Bhastrika, em que ela vai falar sobre demonstração da técnica, a diferença, né, de hiperventilação e hipoventilação, evidências e análises técnicas. Públicos de risco, isso aqui é super importante para a gente, principalmente para a gente que dá aula, entender públicos de risco e a segurança na aplicação. Lá no final a gente vai falar da nossa formação, de como a gente pode aprofundar esses conhecimentos e a gente vai fazer o sorteio das mentorias. Então, fiquem até o final para a gente poder fazer isso, beleza? Então vamos falar aqui, entrando já agora na minha parte aqui, vamos estudar o que a gente veio estudar hoje. A gente vai falar sobre análise estratégica de Ekapada Kondanyasana. Primeiro eu vou mostrar o asana para vocês, né? Então, qual é esse asana? Esse asana é um asana de equilíbrio sobre os braços, em que a gente transfere nosso centro de gravidade para frente, em que a gente estende uma perna para a lateral, em que a gente se equilibra nos nossos braços. Deixa eu só mudar minha tela aqui para eu ver mais enquadradinho assim. Beleza. Primeira coisa, por que que é importante a gente aprender sobre construção dos asanas? Porque quando a gente está fazendo um asana e quando a gente está conduzindo os nossos alunos nos asanas, a gente tem que entender que o que a gente está conduzindo ali
não é só um corpo padrão, é uma história, são marcas e memórias que estão naquele corpo, é uma anatomia específica. Se a gente está aqui em 72 pessoas, 73 pessoas, são 73 anatomias diferentes. Quanto mais eu conheço de recursos técnicos, de recursos que possam me dar a compreensão de movimentação do meu corpo, mais eu tenho recursos, enquanto profissional, para quem dá aula, de guiar os alunos, né? De entender as especificidades dos alunos. Então, aumentar o nosso conhecimento técnico é aumentar o nosso escopo de olhar para os nossos alunos e entender lugares que a gente pode ir levando eles. Beleza? Outra coisa, para a gente começar a entender também tudo isso que eu vou falar aqui de construção de asanas, a gente parte desse estudo da arquitetura dos asanas a partir de vetores de força, planos de movimento, padrões de movimentação, ações musculares, centro de gravidade, entender posicionamento e deslocamento de centro de gravidade, entender como é que a gente direciona movimento, fazer uma análise, uma engenharia reversa dos asanas, para a gente ir entendendo o que precisa nos asanas, e por último, uma análise estratégica. Não tem como a gente falar de tudo isso aqui nessa aula de hoje. Por isso que eu escolhi falar do último ponto, a da análise estratégica. Por quê? Porque ela engloba todos os outros pontos. A gente vai ter uma ideia um pouco geral de todos esses outros pontos que eu falei. Vetores de força, direcionamento, centro de gravidade. Então, por isso que eu escolhi falar sobre isso nesse assunto de hoje. Quando a gente vai... Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando a gente vai fazer uma análise estratégica de asanas, principalmente de asanas avançados, o que eu mais quero que vocês tenham em mente... Ah, deixa eu só abrir aqui no meu computador, que eu achei que já estava aberto. Aqui. Boa. O que eu quero que vocês levem dessa prática aqui é esse método que eu chamo de método de empilhamento de técnicas. Então, você vai lembrar dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide aqui, ela está constituída por 4 etapas, né? Por 4 blocos. A gente tem uma etapa de fundamentos, a gente tem uma etapa de métodos práticos, a gente tem uma etapa de técnica e a gente chega lá em cima, no finzinho de tudo, no asana. É esse olhar aqui que faz com que você tenha uma análise estratégica dos asanas. Por quê? Quando a gente está falando de Ekapada Kondinyasana, eu peguei uma imagem que é parecida, só para a gente entender um pouco. Eu vou começar aqui por fundamentos. O que os fundamentos vão dizer para mim sobre um asana? Eles vão estar classificados em, basicamente, 2 blocos. Força e estabilidade, alongamento e mobilidade. Então, é isso que você tem que saber sobre fundamentos. Como que eu vou olhar para o asana e entender quais são os requisitos básicos de força e estabilidade, alongamento e mobilidade que eu vou precisar trabalhar para que os meus alunos ou para que eu mesmo consiga fazer esse asana? Quando a gente está pensando nos fundamentos, eu não estou preocupado com o asana em si. Então, falei de Ekapada Kondinyasana, esse asana aqui. O que eu tenho de fundamento que eu vou trabalhar para construir esse asana? Em termos de força e mobilidade, quer dizer, e força e estabilidade, eu preciso de força nos meus ombros, força na cintura escapular. Eu preciso de sustentação. Esse é um ponto que a gente pode destacar desse asana, né? Muita força e estabilização aqui. Qual outro ponto que eu posso destacar desse asana, em termos de alongamento e mobilidade? Eu preciso de mobilidade no meu quadril, eu preciso de alongamento na minha perna, para poder estender minha perna lá para frente. Então, eu preciso de alongamento aqui no posterior da coxa. Beleza, estou fazendo uma análise simples aqui. A gente pode se aprofundar nisso. Mas, olhando para esses 2 pontos, eu vou me perguntar, quais são as posturas ou as técnicas que eu posso usar para que eu construa força ou para que eu ensine os meus alunos a construir força e eu ganhe essa mobilidade.
Então, em termos de fundamento, se eu preciso de força de ombros, por exemplo, um asana que vai me ajudar muito nisso é Palankasana, postura da prancha. Eu estou trabalhando de que forma aqui? De uma forma isométrica. Eu estou no asana, eu estou sustentando no asana e eu vou dando esforço para o meu ombro. Qual outro asana? Em termos de fundamentos? Adho Mukha Svanasana. Eu estou sustentando meu corpo aqui, empurrando o chão. Estou na isometria ainda. Qual outro asana? Vashisthasana. Trabalhar uma prancha lateral. Estou trabalhando força de estabilização do meu ombro. Todos esses asanas, além de trabalharem força, eles estão trabalhando estabilização da articulação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando para os fundamentos e olha as posições que eu fui. Eu fiz essa posição, essa posição, essa posição. Dei exemplo de 3 posições. Por quê? Porque eu tenho um vetor de força atuando nessa direção do meu ombro, eu tenho um vetor de força atuando nessa direção do meu ombro, eu tenho um vetor de força atuando nessa direção do meu ombro. Então eu estou explorando a articulação, em termos de força e estabilização, em vários movimentos que ela pode atuar. Por exemplo, também, se eu faço essa posição aqui, eu já estou mudando o vetor de força. Então eu estou pegando o meu ombro e trabalhando estabilização e força nele em diferentes ângulos e vetores diferentes. Isso é uma coisa muito importante. Posso trabalhar movimentos dinâmicos. O que vai trabalhar força em movimento dinâmico quando a gente está falando de fundamento? Chaturanga Dandasana. Fazer Chaturanga Dandasana e subir em Urdhva Mukha Svanasana é uma maneira de trabalhar fundamento para que eu ganhe força para poder fazer esse asana. E o que acontece, às vezes, é que mesmo em Chaturanga Dandasana, os alunos fazem isso aqui, ó. Desce a lombar, depois desce o tronco, desce meio despencando, né? Tipo, não... É importante a gente falar para os nossos alunos que fazer Chaturanga Dandasana é um fundamento que vai preparar ele para o equilíbrio sobre os braços. Então, usar a própria transição da prática, fazendo de forma leve, fazendo de forma pausada, para que a gente possa trabalhar esse fundamento. Estou então aqui de novo trabalhando de uma forma dinâmica, agora trabalhando um requisito primordial para essa prática. Agora, quando eu falei aqui nos fundamentos, então esse é um ponto dos fundamentos, tá vendo? Não estou preocupado com asana, estou preocupado com como eu vou construir. O segundo ponto é alongamento e mobilidade. Falando de tudo que eu poderia falar desse asana, eu vou focar no alongamento aqui no posterior da coxa. A gente tem alongamentos que a gente pode fazer de forma dinâmica e ativa. Então, eu estou usando, por exemplo, a força do meu quadríceps para fazer esse movimento. E aí você pode testar também em você, se quando você traz o seu joelho pertinho de você, ó, tenta não movimentar o joelho para frente e para trás, né? Não fazer esse movimento aqui, ó. Deixar o joelho paradinho. Se quando você estende, qual é o limite que chega? E tem gente que vai tentar estender e vai parar aqui, ó. Não consegue estender mais que isso. Isso indica um certo encurtamento. Então, eu tenho uma possibilidade dinâmica e ativa de trabalhar esse alongamento. E eu tenho também os asanas, como o Janu Shirshasana, que vão trabalhar de uma maneira mais passiva, em que ainda assim eu posso ativar a musculatura, manter um tônus que vai proteger as minhas articulações, mas eu vou deixando o meu tronco ir para frente, né? Então, de novo, eu tenho possibilidades em vários asanas, eu posso escolher vários asanas, posso fazer Parshvottanasana, por exemplo, em pé, posso trabalhar isso de forma dinâmica, como eu vim trabalhando com os meus alunos essa semana, de estender a perna e voltar, estender a perna, voltar, para trabalhar um fundamento de Ekapada Kundiniasana. Então, a parte de fundamentos aqui vai interessar para a gente como a gente constrói a base, né? Isso que vai fundamentar qualquer asana desafiador. Invertida,
vou ter que trabalhar força nos ombros. Extensão de coluna, vou ter que trabalhar alongamento aqui na frente. Essa é a nossa base, essa é a nossa fundação. Passando desse ponto, a gente vai ter... Ficou claro para vocês essa parte de fundamentos? Faz sentido? Beleza? São 2 fundamentos, 2 pontos, força e estabilidade, alongamento e mobilidade. O que a gente pode fazer para trabalhar isso? Beleza. Feito isso, a gente dá um passo para cima, que é, agora a gente vai trabalhar métodos práticos. O que eu chamo de métodos práticos quando a gente está pensando num asana? Os métodos práticos, eles vão envolver eu saber plano de movimentação do asana, vetor de força, direcionamento, e aí eu ainda não estou preocupado em fazer o asana, não quero saber da postura final ainda, mas eu vou olhar para ela e ver quais são as ações que estão acontecendo e que eu posso, a partir de outras posturas, começar a fazer com que o corpo ganhe consciência corporal daquela postura. Por exemplo, quando eu faço esse movimento aqui, ó, trouxe minha perna para frente, encaixei, fiz esse movimento aqui. Eu estou trabalhando com a minha perna estendida mais para a lateral, então pensando em planos, eu estou usando o plano frontal. Eu estou trabalhando essa movimentação dos meus ombros, pensando no plano, estou pensando no plano sagital. Será que eu consigo buscar no meu corpo uma forma muito parecida com essa, mas que eu não precise fazer o asana? Então, talvez, se eu mudar o sentido da gravidade desse asana, fique mais fácil. Ao invés de eu estar com o meu corpo indo para baixo, eu mudo. Eu faço nessa posição aqui. Então, se eu fizer essa postura aqui, ó, estender minha perna para frente, levar os meus braços para frente, estender minha perna para a lateral, eu estou fazendo uma ação que é muito parecida com a ação que o asana pede, mas está longe de ser o asana ainda. Isso começa a dar para o corpo uma consciência corporal. Esse tipo de exercício aqui, por exemplo, estou deitado, elevei as pernas, levo uma perna lá para frente, venho trazendo essa perna um pouquinho mais para o lado e para minha direção, estendo os braços e empurro lá para frente, e aí eu faço uma leve pressão da minha perna contra o braço, do meu braço contra a perna, criando ações em oposição que me estabilizam. Isso aqui para fazer no começo da sua prática pode ser interessante. Se você sabe já que lá no mais do meio para o fim você vai colocar essa postura de equilíbrio sobre os braços, começar a prática desse jeito já pode começar a estabelecer o tom da prática. O corpo já vai entendendo esse caminho. Isso é um método prático. Eu usei o asana, mudei o direcionamento dele e eu estou fazendo com que o corpo dos meus alunos ou o meu corpo entenda esse caminho. Outro método prático desse asana. Eu tenho aqui um encaixe da minha perna no meu braço que exige um pouco de rotação interna da minha coxa. Então, eu não preciso entrar no asana para fazer com que os meus alunos treinem isso. Eu ponho meu pé aqui na frente, falo para os alunos trazerem a parte interna da coxa apoiada aqui no ombro e começo a fazer esse movimento, ó. Descer o ombro, apertar minha perna contra o braço, rotacionar o pé para fora. O que eu estou treinando aqui? Sustentação e a movimentação de uma pequena rotação interna da minha perna, o que faz com que meu pé vá para a lateral. Então, ó, desci, encaixei minha perna, levo para a lateral. O que eu estou fazendo aqui? Estou usando uma postura que não é o asana, mas que está me dando um direcionamento, está me dando uma percepção daquilo que eu posso construir no asana. Isso aqui, o que eu quero que você entenda nos métodos práticos? Nos métodos práticos, eu vou pegar pequenos bloquinhos, eu vou pegar pequenas coisas do asana que eu quero trabalhar isoladamente. Falei de mudar o plano, falei de pegar
a posição da perna e levar para o lado. Uma outra coisa que é muito fundamental nos equilíbrios sobre os braços, aprender sobre transferência de peso. Então, por exemplo, fazer isso aqui, ó, e tirar os joelhos do chão, pode ser um método prático também. Além de trabalhar força, que já é um fundamento, eu estou ensinando os alunos como transferir peso. Eu não quero que o aluno fique aqui atrás, eu quero que ele vá para frente. Estou ensinando de uma forma prática, de um método prático, o que é transferência de centro de gravidade. Por fim, nos métodos práticos, a gente pode utilizar de props, né? De recursos como bloquinho, parede, cinto. Eu vou fazer aqui usando um banquinho para mostrar o que é um método prático também. Esse aqui é um método prático, por quê? Porque ele ainda não é o asana em si, mas ele já vai ensinar sobre o caminho do asana. Então, por exemplo, se eu uso o banquinho para colocar os meus pés, eu não preciso me preocupar em elevar a perna, porque ela já está alta, ela já está aqui no alto. O que eu vou fazer é aproximar esse joelho aqui do cotovelo. Vou começar a descer o ombro e encaixar minha perna. Pronto, eu tenho um método prático aqui. Esse banquinho está me ajudando a manter a minha perna elevada e eu estou usando desse recurso para quê? Transferência de peso também. Sustentação. Eu estou usando um método prático para ensinar sobre o asana. De novo, método prático é eu olhar para o asana e pegar pequenos pontos dele, pequenos pontos de técnica para trabalhar isoladamente. E como que eu posso fazer isso enquanto professor? Não preciso fazer isso em uma prática. A gente faz isso num planejamento de práticas, né? Que também é um ponto interessante de discutir, mas não agora. Terminado isso, então já trabalhamos fundamento. Já trabalhamos métodos práticos. O que chega agora? A técnica do asana. Se você é praticante, você precisa entender da técnica para você construir a postura. Se você dá aula, você precisa saber ainda mais da técnica para entender quais são os possíveis erros dos seus alunos e quando eles perguntarem para você, você saber dizer o que está acontecendo. Por exemplo, já trabalhei força, trabalhei fundamento, já trabalhei alongamento, já entendi os métodos práticos, agora eu vou começar a entender a técnica. E aí, imagina, eu sou um praticante que estou começando, vem aqui, aí eu fico assim, ó. E aí, você, enquanto professor, precisa entender qual é o problema desse aluno, o que está acontecendo. Enquanto técnica de equilíbrio sobre os braços, o que significa? Se a pessoa está tentando saltar para entrar no asana, qual é o principal problema que está acontecendo ali? O problema é que ela não entrou no equilíbrio ainda. Se ela está tendo que saltar e o pé dela volta no chão, significa que o centro de gravidade dela não está tão para frente quanto deveria. Se o centro de gravidade dela está mais para trás, ela pesa mais a perna dela para trás e ela naturalmente cai. Mesma coisa em Bakasana, ó. Isso aqui acontece muito com os alunos, ficam fazendo isso aqui, ó. Não tem como equilibrar se o seu centro de gravidade ainda não foi para frente. Isso é parte da técnica. O que eu preciso dizer para os meus alunos aqui, então? Você precisa, na hora de entrar no asana, deslocar mais os seus ombros para frente. Levar mais para frente. Entrou? Entrou com o seu centro de gravidade onde ele tem que estar? Agora sim. Só que aí a pessoa continua não conseguindo entender. Outra coisa da técnica. Eu preciso entender que, em termos de sustentação do meu centro de gravidade, o que vai me ajudar é o meu sistema esquelético. Então, é o meu osso. Se o meu cotovelo está para trás da linha do ombro, do punho, é que significa que o meu peso ainda está muito para trás. Quando eu trago o meu cotovelo na linha do punho, eu faço com que esses ossos aqui do meu antebraço, a una e o rádio, funcionem como um pilar. Eles vão ser esse pilar de sustentação. Mesma coisa em Bakasana, não. Quando eu alinho o meu punho
o meu cotovelo com o punho, olha a estabilidade que eu tenho aqui. Se ele fica para trás, eu não consigo entrar no asana enquanto eu não alinhar. Isso é parte da técnica. Entende? É entender as minúcias do asana para que a gente possa ir removendo os obstáculos. Outra coisa, às vezes a pessoa acha que o asana acontece para cima, eu preciso ir para cima para entrar nesse asana. E equilíbrio sobre os braços não acontece indo para cima. O vetor de direcionamento dele geralmente é para frente e um pouquinho para baixo. Isso faz com que minha cabeça aponte numa direção na diagonal um pouco para baixo e a minha perna vá no sentido oposto. E eu tenho vetores de forças em direção oposta. Tá vendo, ó? Ombro para frente e um pouquinho para baixo. E aí eu levo a minha perna firme lá para o alto, porque eu quero buscar uma oposição. Se eu não busco esse vetor de oposição, eu vou de cara no chão. Isso é técnica. Tá vendo? Percebe como a gente foi construindo gradativamente? Para que agora que eu entendi a técnica, sem ensinar a técnica, aí sim eu construo o asana. Uma vez que eu entendi tudo isso, aí sim eu vou pro asana. Geralmente, em algumas escolas que eu já pratiquei, ou eu mesmo, quando eu comecei a dar aula, eu fazia um negócio diferente. Eu já queria ensinar o asana para as pessoas. Tipo, hoje a gente vai fazer esse asana desafiador. E já ia direto pro asana. Funciona para poucas pessoas. Poucas pessoas vão ter a estrutura já pronta do corpo para já fazer a técnica. Um pensamento progressivo e pedagógico construído de uma forma inteligente faz com que a gente chegue no asana mais fácil, com progressão. E aí a gente diminui o nosso tempo, né? Porque às vezes a gente fica tentando fazer asana, tentando fazer o asana, tentando fazer o asana, e aí passa um tempão, fica anos tentando, mas porque não está focando nos fundamentos, nos métodos práticos e na técnica. Quando eu chego no asana, agora que eu entendi a técnica, qual é o objetivo do asana? O objetivo do asana é eu começar a me estabilizar no asana, a conseguir permanência no asana e a conseguir fazer pequenas variações, tipo saltar para chaturanga. É só quando eu vou para o asana já final, agora eu vou começar a trabalhar refinamentos. Talvez outra coisa, talvez quem está começando a fazer essa postura faz com outro cotovelo apoiado aqui, ó. Precisa fazer desse jeito ainda. Não tem tanta força de sustentação. Conforme eu fui trabalhando os fundamentos, os métodos práticos e a técnica, agora no asana, talvez eu consiga mais força para não precisar desse cotovelo. E isso é refinamento da técnica do asana, né? Então, esse é o ponto final aqui daquilo que eu queria falar sobre construção. Eu vi que algumas pessoas mandaram pergunta aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Mas ali, entendo que... Calma aí. Mas ali, entendo que é técnica. Mas, em alguns casos, falta força muscular e mobilidade. Exatamente isso que a Caritas falou. Por isso da pirâmide mesmo, que a respondeu aqui. Porque, às vezes, não é só a técnica do asana. Às vezes, o que a gente tem que focar é aqui, ó, nos fundamentos. Opa! Aqui, ó, nos fundamentos. É nisso aqui que talvez a gente precise trabalhar mais com os alunos para que a gente consiga avançar nessa progressão. Beleza? Eu vou abrir para o Edson falar rapidinho, mas depois a gente passa para a parte da Rê e a gente deixa as perguntas lá para o final. Pode ser? Pode ser, Rê? Diz aí, Edson. Boa noite, Ale, tudo bem? Boa noite. É rapidinho. É só com relação a essa questão mesmo do olhar do professor instruindo o aluno, né? Que Sim. você falou ali da base, dos fundamentos. Então, no caso, na sua montagem de aula, se você tem como objetivo ensinar essa postura para os alunos, você vai montar a sua prática com os fundamentos para fortalecer para que eles cheguem naquela postura. Mas não necessariamente toda aula você vai trabalhar ou estimular essa postura, por exemplo. A não ser que você sinta que os alunos estejam preparados para ela.
Olha, eu faço assim, em termos de meu planejamento de aula. Por exemplo, eu estou falando de Ekapada Kondinyasana, esse é o asana que a gente está fazendo essa semana. Então, eu trabalho algum aspecto, né? Então, a gente está trabalhando o Ekapada Kondinyasana nessa semana. A gente trabalha ele a semana inteira. Então, a semana inteira, a gente vai fazer fundamentos que vão preparar a gente para fazer esse asana, tá? Mas aí, na semana que vem, eu já vou usar essa preparação, porque eu não vou descartar tudo isso que a gente fez agora. Eu já vou usar isso para um planejamento de aula da semana que vem que traga isso. E aí, as coisas vão meio que se costurando e se misturando, sabe? Então, isso também faz parte da forma como pensar e organizar práticas de yoga. E aí eu gosto de pensar num planejamento mais global, que vem, tipo, desde o mensal, semanal, o que eu vou trabalhar cada dia, tá? Isso faz parte também da nossa formação ali. A gente vai falar um pouquinho mais no final, mas a gente pode trocar um pouco mais de ideia sobre isso depois. Bom, falei bastante, nem sei se eu passei do meu tempo, Rê, desculpe se passei. Fica tranquila, Lê, foi maravilhoso. Minha nossa, incrível, né? Eu vi que muita gente já tá ali, cabecinha explodindo. E é muito lindo, porque isso que o Alê traz pra gente, essa metodologia que ele aplica, né? Funciona tanto para uma postura como essa, que é uma postura super avançada, super complexa, quanto para as posturas simples, né? Exato. Nossa, eu consegui, aplicando essa metodologia do Alê, ensinar assim para pessoas que tinham chegado de cara na prática, assim, posturas que geralmente eu levo ó, quase um ano, às vezes, para ensinar. É lindo de ver, gente. Então, muito obrigada, Alê, pela sua contribuição. Valeu. Galera gostou muito, né? Quer falar mais alguma coisa, Lê? Posso entrar aqui? Não, pode pegar o gancho aí já. Beleza. Bom, então vamos falar de Bástrica. Eu não falo Bástrica bonita, tá, gente? Eu já falei, eu sou do interior do Paraná. Então, vai assim no meu sotaque mesmo, tá bom? A gente vai falar de Bástrica Pranayama, que é uma técnica clássica do yoga. Para quem não conhece, né, é uma técnica onde a gente faz inalações e exalações sucessivas, vigorosas, tá? Eu vou demonstrar rapidinho, né? Acredito que a galera que está aqui conhece, mas enfim, a gente faz geralmente a partir do abdômen, né? Bem, Bástrica. Então, o Bástrica, diferentemente de alguns crias, como o Kapalabhati, onde a gente tem foco só na exalação, o Bástrica, ele aumenta o nosso drive respiratório. Ele aumenta a frequência respiratória, que é o número de respirações que você faz por minuto, e o volume, né? Muito provavelmente o volume também de ar que você está trazendo para dentro. Isso significa que o Bástrica ele é uma técnica que aumenta a ventilação pulmonar, que é justamente o resultado dessa continha, o número de respirações vezes o volume, tá? Eu vou colocar um slide aqui para vocês, para ficar bem didático isso. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem conseguindo enxergá-lo. E me avisem, por favor, nos comentários também, se vocês estão me ouvindo com clareza. Agora há pouco deu uma minha internet ficou um pouco instável, mas acho que agora já está tudo tranquilo. Tá rolando, Rê. Só o slide que ainda não apareceu. Pô, agora Foi? apareceu. Agora foi? Maravilha. Então, gente, você vai ver aqui nesse slide que a conta, como que a gente faz, como que a gente mede ventilação pulmonar. E só para ficar claro, ventilação pulmonar é sinônimo de respiração, tá? A respiração é esse ato de trazer o ar para dentro e para fora, né? Inflar ali os nossos alvéolos pulmonares e exalar. Isso é respiração, isso é ventilação pulmonar. Como que a gente calcula a nossa ventilação? A gente geralmente calcula em volume por minuto. E como que a gente faz esse cálculo? A gente calcula quantas respirações você deu por minuto, a frequência respiratória ali, FR, e multiplica isso pelo volume de ar que você trouxe para dentro a cada uma dessas respirações. Então, digamos que você respirou 12 vezes e trouxe a cada um desses ciclos 500 ml de ar.
Aí, no final, a gente tem um cálculo de ventilação por minuto, que é você está ventilando a 6 litros de ar por minuto, o que aqui está dentro mais ou menos de um padrão respiratório saudável, não está num padrão de hiperventilação, não está tendo uma crise de ansiedade, nada disso. Bom, Bástrica, então, ele é uma técnica que aumenta esses 2 parâmetros. E, portanto, ela é considerada uma técnica de hiperventilação. Eu sempre achei bastante curioso como algumas técnicas de respiração, né, nas formações principalmente, se fala de algumas técnicas como técnicas avançadas. Vocês não acham que é curioso esse avançado, né? E a questão com o Bástrica especificamente, né, é que não é que necessariamente ela seja avançada, mas ela é uma técnica realmente mais complexa. Ela é uma técnica que exige, primeiro, um tônus muscular. Você precisa ter tônus muscular para conseguir manter esse movimento, né? Fazer com o seu abdômen ali e conseguir sustentar isso. E essa técnica ela também apresenta um maior risco na sua execução do que, por exemplo, pranayamas que diminuem o drive respiratório. Ainda que existam algumas exceções. Existem alguns pranayamas que diminuem o drive respiratório e que podem ter algumas implicações, digamos assim. Mas a técnica que a gente está olhando hoje é essa, é Bástrica. Então, quais que seriam os riscos, né? Induzir uma crise de pânico num praticante. Imagino que isso é algo que nem ninguém queira fazer aqui, né? Ou você, como praticante, acabar tendo uma crise. Então, para a gente conseguir adentrar nos cuidados relacionados a isso, a gente precisa esmiuçar um pouquinho essa técnica para poder falar, então, de segurança. Mas eu quero começar partindo de como que ela é geralmente ensinada nas formações, e depois daí partindo para a parte de análise científica. Então, eu me formei em Hatha Yoga na Índia, em 2015, na cidade de Rishikesh. E na tradição do Hatha, a gente divide os pranayamas entre, geralmente, quentes e frios, ou de equilíbrio, né? Então, Bástrica seria um dos quentes, e se supõe, portanto, que ele deve trazer mais energia, né? Ainda que, se a gente fizer um paralelo com a ciência, as técnicas de hiperventilação, elas são inferiores, geralmente, em absorção de oxigênio. Eu vou explicar para vocês isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas quais que eram os benefícios que a minha escola citava referente a essa técnica? Diziam que ela era saudável para o sistema respiratório, o que, ok, é bem aceitável, né? Treinar o controle respiratório, de maneira geral, é interessante. Diziam também que ela estimulava a glândula tireoide, que ela provocava aumento da temperatura corporal, aumento da circulação, eliminação da raiva, frustração mental, equilíbrio do sistema nervoso e das emoções. Vamos pegar então alguns desses pontos, daí a gente parte para essa análise científica. Eu quero deixar claro aqui, né, que a minha ideia não é hierarquizar. É sempre importante para mim falar isso. Não estou querendo hierarquizar, é colocar evidência científica acima da tradição. Não é isso. A gente só tem que saber que são coisas diferentes. Qualquer pessoa que pratique ou que trabalhe com yoga pode se beneficiar de ter mais senso crítico com relação aos efeitos das nossas práticas. Porque o que acontece muitas vezes é que esses supostos efeitos citados das técnicas eles surgem num momento onde há uma tentativa de aproximação do yoga com a linguagem que outros lugares falavam, né? Então, quando o yoga foi entrando em contato ali com sociedades onde estavam muito longe ali do hinduísmo e das tradições das escrituras, ele precisou falar novas linguagens. Então, nessas aproximações, foi necessário, às vezes, alguns links que hoje a gente tem evidência e a gente diz, não é bem por aí. Então, a gente não tem evidência que, por exemplo, a gente tem algum estímulo a glândulas, como a glândula tireoide, né, na prática desse pranayama. A gente tem estudos que já aplicaram o yoga integrativo, ou seja, posturas, respiratórios, meditação, tudo, e conseguiram demonstrar uma melhora nos marcadores da tireoide, né, que são o TSH e tal, nos exames clínicos lá. Isso não comprova nada especificamente, especialmente em relacionado à Bástrica, por quê?
Para a gente conseguir afirmar que uma técnica ela produz esse resultado, primeiro que a gente ia precisar isolar ela de outras técnicas. A gente não poderia fazer junto com outras técnicas, tá? Num estudo, a gente teria que só aplicar bástrica e teria que ter um grupo controle, tendo também hábitos muito semelhantes para ter o mínimo de interferências possíveis. Essa seria a metodologia que a gente utilizaria com uma amostra bem legal para conseguir fazer essa correlação. Então, é muito importante avaliar a qualidade dos estudos quando a gente vê isso, né, o tamanho da amostra, e se ele traz na metodologia como que foi feito, para que, será que a gente conseguiria replicar? Será que ele foi feito de uma maneira legal e tudo mais? Há um grande problema, inclusive na parte de metodologia, tem muitos estudos que relatam, até tem o nome lá, bástrica no começo, mas quando você vai ver a metodologia, a técnica que eles aplicaram foi outra, foi Kapalabhati, por exemplo. Foi o que eu conheço por Kapalabhati, né? Exalação vigorosa, e não a parte da inalação. Então, é sempre muito importante, quando for avaliar, observar essa parte da metodologia. A gente não tem evidência também que bástrica tem um impacto direto na temperatura corporal. O que a gente pode, talvez, imaginar é que o aumento da circulação que dá esse movimento, essa mecânica, pode estar trazendo ali um aumento temporário ali da temperatura, uma percepção maior de calor, mas a gente tem uma limitação, a gente não consegue, a gente não tem estudos, evidências que deem suporte para essa correlação também. Então, vamos começar por aí, né? A gente começa com calma ao tentar fazer essa ligação entre ciências pranayamas clássicos, lembrando que às vezes é só uma aproximação ali que a gente fez entre os yogis, né, e a língua, a linguagem dos ocidentais. Então agora vamos fazer a análise científica. Eu vi que tem uma pergunta ali, a gente vai deixar um tempinho para vocês perguntarem no final, tá, Lu? Para a gente conseguir falar sobre contraindicação, a gente precisa então avaliar essa técnica. Como eu falei para vocês, bástrica é uma técnica que aumenta o drive respiratório. Em geral, as pessoas pensam que isso vai trazer mais energia, por quê? Porque traz mais oxigênio para dentro, então aumento da ventilação, mais oxigênio. Mas essa é uma maneira muito simplista de ver a coisa e que não se traduz, na verdade, no que acontece a nível químico. Por quê? Porque uma técnica de hiperventilação, vocês devem estar vendo agora aqui na tela, ela é uma técnica onde a gente vai aumentar, então, o drive e a gente vai começar a eliminar muito dióxido de carbono, tá? O CO2. Então, a gente elimina muito CO2, mais do que a gente deveria. A gente tira muito CO2 numa técnica de hiperventilação, de aumento da ventilação. Numa técnica que baixa a nossa ventilação, onde a gente diminui, onde a gente respira mais lento, onde a gente respira mais leve, eu acabo retendo muito CO2. Quer dizer que vai começar a aumentar a concentração de CO2 na minha corrente sanguínea. O problema, em se tratando desse ponto, da obtenção de energia, é que, olha aqui, hiperventilação. Quando eu tiro muito mais CO2 do que eu deveria, na verdade, o que acontece é um déficit na absorção de oxigênio. Quem está aí que já estudou alguma coisa comigo já conhece essa parte, pelo menos. Por quê? Porque a gente já sabe isso há bastante tempo, há mais de 100 anos, que a gente entendeu, compreendeu que para o oxigênio ele ser eficientemente absorvido, a gente precisa ter níveis adequados de CO2 na corrente sanguínea. Porque o CO2, ele funciona como uma chavinha para destrancar a porta, digamos assim. Então, o oxigênio, na nossa corrente sanguínea, geralmente ele é carregado por uma molécula chamada de hemoglobina. A hemoglobina, então, ela é uma proteína lá da nossa célula vermelha, ela carrega o oxigênio na corrente sanguínea, só que ela é como se a porta estivesse fechada aqui, com a hemoglobina, está fechado. Para destrancar essa porta e o oxigênio ser liberado, a gente precisa do CO2. O CO2 ele é um sinalizador químico. Então, o que acontece com pessoas
que tem muito oxigênio circulando e tem baixo dióxido de carbono, é que simplesmente essa porta não abre e esse oxigênio ele não é absorvido. O que acontece se isso for crônico? Digamos que uma pessoa que hiperventile de maneira crônica, ela sempre está colocando mais CO2 para fora do que ela deveria, que eu estou exagerando, mas talvez ele seja muito pontual, a ponto que a pessoa nem perceba tanto assim que ela está sempre esbaforida, pode ser mais sutil que isso. Mas como ela tem esse déficit de absorção de oxigênio, esse oxigênio ele entra lá, ele fica lá, mas ele não vai para os tecidos, ele não vai para onde ele precisa ir. E aí ela fica então muito mais fadigada, muito mais cansada muito mais facilmente. Esse é um problema para quem dá aula e para quem dá aula de yoga, porque infelizmente quando a gente fala, meus amores, a gente não consegue evitar a perda de CO2. A gente fala exalando. Então é normal, depois de um dia com muitas aulas, que você se sinta muito cansado, porque isso vai atrapalhar a tua absorção de oxigênio. Então, o primeiro ponto é isso. O CO2 ele é essencial para uma absorção de oxigênio eficiente. A gente precisa ter um nível ideal dele, tá? Outro ponto para que a gente tem que se atentar é que existe uma ligação disso também com o nosso sistema nervoso. Então, o aumento ou a diminuição do nosso drive respiratório é um processo que é natural, ocorre no nosso dia a dia, né? E ele está intrinsecamente ligado ao nosso sistema nervoso autônomo. Se você sair correndo, ó, corrida, estado de... Lembram, quem lembra lá da estudar o sistema nervoso autônomo? Tem o simpático e parasimpático. O simpático é o famoso luta ou fuga, é para você correr. Então você começa a correr e o teu corpo vai fazendo vários movimentos ali que estão relacionados à ativação simpática. Você vai começar a se sentir, vai aumentar a ventilação, os batimentos vão acelerar, tudo isso. Em contrapartida, quando você está indo dormir, você está quase caindo no sono, está bem relaxado, a tua respiração costuma ser bem silenciosa, bem suave, a tua ventilação vai baixando, por quê? Você está em repouso, você não está tendo uma demanda ali, tá? Que você precisa estar. Pelo contrário, está muito baixa a tua demanda, você está entrando em repouso. Então, muita gente imagina que quem dita isso, né? Por que a gente aumenta a ventilação ou diminui? Muita gente imagina que é por causa do oxigênio. Se eu preciso de oxigênio, eu vou respirar mais. Mas, na verdade, o primeiro sinalizador na nossa resposta ventilatória, se a gente vai respirar mais ou menos, é o CO2. Tanto que se você colocar um oxímetro no teu dedo, um medidor que mede os níveis de oxigênio, e você prender a respiração, você vai ver que muito antes do teu oxigênio baixar, você já vai querer voltar a respirar. Porque quem dá esse sinal pro teu corpo de, pô, você precisa voltar a respirar, querido, é o CO2, tá? O nosso organismo ele foi projetado para estar muito atento às mudanças nas concentrações de CO2 no sangue. Uma concentração muito alarmante ou muito baixa, ela altera o nosso pH. Vocês viram ali o slide agora, né? O slide estava mostrando o quê? Aumento de CO2, diminuição de CO2, provoca o quê? Um desequilíbrio químico, a mudança no nosso pH, que é essencial para a gente conseguir manter a nossa homeostase, certo? Então, a gente tem esses receptores, que são chamados quimiorreceptores, e eles são super sensíveis aos níveis de CO2, e eles estão ligados à resposta para a gente respirar mais ou menos. Então, essa resposta, ela é muito pessoal, gente. Esse ponto é importante. Por quê? Porque algumas pessoas facilmente elas ficam esbaforidas, não ficam? Tipo, dão uns passinhos, vão até a cozinha, ele pegou alguma coisa, já estão... E outras fazem um treino inteiro, correm quilômetros, sobem uma montanha, estão com aquela respiração iógica, né? Que dizem. Nem dá para escutar aquela respiração. Então é por isso que muita gente não tem problema em usar máscara, tem gente que tem, que não consegue, não suporta, alguns conseguem respirar pelo nariz durante o exercício, outros não. Essa resposta ventilatória ela é pessoal e ela tem uma ligação com o quanto você consegue tolerar o aumento nos níveis de CO2 na corrente sanguínea. A tolerância ao CO2, então, que a gente fala, tá? Se você tem uma boa tolerância ao CO2, o que acontece? Você diminui o drive respiratório, ele começa a aumentar e você
fica de boa. Você consegue fazer técnicas pranayamas, nossa, muito complexas ali, com um drive respiratório bem baixo, é tranquilo para você, tá? Quando você tem uma baixa tolerância, logo que ele começam a aumentar os níveis de CO2, você já vai querer aumentar a tua ventilação para colocar o CO2 para fora. E isso tá ligado ao teu sistema nervoso, porque o sistema nervoso, ó, vejam aqui mais esse slide aqui pra gente. Eu quero que vocês me respondam nesse, por favor, participem. Como que você respira quando você tá em ativação simpática? É rápido ou é lento? Podem falar assim pra gente já ir direto? É a esquerda ou a direita aqui? É rápido ou é lento? É profundo ou é superficial? É leve ou é volumoso? Esse último eu tenho certeza que ninguém aqui pensou, porque quem que pensa em volume de ar que está trazendo para dentro? Quase ninguém. Então, quando a gente tem, né, uma ativação simpática, a gente respira dessa forma rápida, superficial e com volume grande de ar. Então, o que está, afinal, acontecendo quando a gente faz bástrica, né? A gente está estressando o corpo, certo? São várias respostas que acontecem aqui junto de uma ativação simpática. Batimentos, sudorese, tudo isso. Quando você induz uma hiperventilação, faz uma hiperventilação voluntária, que é bástrica, você joga a pessoa, ainda que temporariamente, para essa resposta de estresse. Quando você diminui muito a ventilação dela, você também pode jogar para o estado de estresse, por quê? Porque aumenta a concentração de CO2, e aí os quimiorreceptores, meu Deus, socorro. E daí, mas isso é um papo para uma outra aula, mas só para vocês entenderem que também dá para jogar. Então, colocar o corpo em estado de estresse pode ser ok para algumas pessoas, mas para outras não. Tá? Então, dá para a gente usar isso para treinar a nossa respiração, para trabalhar ali na recuperação, né? Uma das coisas que eu falo sempre, foca na tua recuperação, no pós-técnica. Você pode tanto usar uma técnica que baixa um pouquinho a ventilação logo depois de bástrica, ou só dar um tempo para o teu corpo ir voltando para um estado de relaxamento, tá? Mas esse recurso de levar o corpo para o estresse, né? Ele é um recurso que é controverso. Então, algumas técnicas de breathwork que eu falei que, diferente de pranayamas, elas são técnicas de longa duração, que a gente faz por 1, 2 horas. Elas usam essa hiperventilação, às vezes até pela boca, que ventila ainda mais, para induzir um processo catártico no praticante. Então, colocam o corpo em estado de estresse por um bom tempo e usam isso, às vezes, de uma forma terapêutica, meio que para ressignificar um acontecimento passado, alguma coisa assim. Não é o meu estilo de trabalho, tá? As breathwork que vai rolar na formação não são, assim, catárticas, porque eu tendo aí para uma linha mais suave, que vai trabalhar bastante, mas que fica ali no ponto da curtição, para você se sentir muito bem depois da prática, mas não chegar nesse ponto de catarse, não é, para mim, eu não vejo como necessário. Geralmente também não é algo que a gente busca ali no meio de uma prática de yoga, uma catarse, o praticante cair em lágrimas, ter uma explosão ali, ou até mesmo uma crise de pânico, que é uma coisa que pode acontecer. Rapidamente aqui eu vou passar por esse estudo que a gente mostrou no nosso Instagram, eu e o Alê, porque é um estudo que fez um teste lá com as pessoas, né, com uma hiperventilação voluntária, e eles perceberam que as pessoas, né, eles fizeram acho que 30 respirações por minuto por 3 minutos. E aí 70% das pessoas que tinham um grupo que sofria de transtorno de pânico e um grupo controle, que não tinha esse diagnóstico. 70% praticamente, 69,2% das pessoas que tinham transtorno de pânico tiveram uma crise de pânico ali logo depois de fazer a técnica. E uma pessoa ali, né, que deu 9%, teve uma crise de pânico logo após a técnica, sendo que ela não tinha esse diagnóstico de crise de pânico. Então, é uma coisa que pode acontecer, tá? E eu imagino como que o professor vai ficar inseguro ali na hora para lidar com essa situação, o aluno entra na crise de pânico, se não tem ainda conhecimento sobre o assunto, para saber como recuperar, como ajudar. Então, é muito importante que a gente saiba avaliar as técnicas, para saber quais que são adequadas para cada público, para a gente estar mais preparado para lidar
com alguma situação inesperada. Então, é preciso avaliar cientificamente a técnica, saber também avaliar a resposta do praticante a cada técnica, porque, como eu falei, a tolerância ao CO2 é uma coisa pessoal, a mecânica respiratória é pessoal e também é contextual, dependendo um pouquinho do que você está fazendo, se você está fazendo a postura ali que o Ale ensinou, se você está no Shavasana, é diferente, enfim. Então, é muito importante a gente entender essas nuances, porque até uma técnica que diminui o drive respiratório, como Nadishodhana, por exemplo, né? Ela pode ser tranquila para mim, pode ser tranquila para o Ale, para a Sibeli talvez não seja tranquila, tá? Para algumas pessoas ela pode ser estressora se ela tiver uma baixíssima tolerância ao CO2. Então, você vai notar algumas coisas, alguns sinais de que ela está entrando num estado de estresse, e dependendo da sensibilidade dela, né, essa angústia, ela vai fazer que a pessoa, enfim, queira voltar à respiração, queira abrir a boca, e pode acionar, né, esse alarmezinho dos quimiorreceptores e começar a entrar em estado de estresse, mesmo uma técnica que não seria para estressar, não. Então, assim, em geral, sim. As que provocam maior nível de estresse são essas que aumentam a ventilação, como bástrica. Mas existem exceções e por isso que é impossível dar uma receita de bolo para vocês, né? O mais adequado seria estudar mecânica respiratória, bioquímica respiratória, resposta ventilatória e sistema nervoso, as técnicas, o ritmo, as evidências de cada uma para ganhar um panorama e melhores indicações, assim. Não teria como passar tudo nesse aulão, né? Então a gente quis dar aqui um pedacinho, né? Mas a gente vai falar de uma oportunidade para você que quer se aprofundar nesse tema. O que fazer, então, para a gente conduzir essas técnicas com segurança, só para fechar? Se você quisesse usar bástrica, mas atenuar ela, você poderia tentar diminuir a frequência ou o volume respiratório, tá? Então, o número de respirações ou trazer um pouco menos de ar, mas ainda assim, existem algumas contraindicações. É muito importante ter atenção com os públicos que você está aplicando. Se você é professor, uma anamnese ajuda bastante, um bate-papo para você saber se a pessoa já teve ou tem crise de ansiedade, de pânico. Outros públicos que a gente tem que ter bastante cuidado são pessoas que não estão com o corpo em boas condições de lidar com estresse, tipo pressão alta, problemas cardíacos, condições de saúde grave. A gente evita estressor, no geral. Idosos acima de 60 anos, a gente pega mais leve. Gestante, a gente não faz exercício estressor também. Então, assim, eu sei que é uma grande preocupação, né, de quem aplica as técnicas sobre essas restrições, sobre como trabalhar, então, com grupos heterogêneos, onde a gente não sabe as pessoas que têm mais controle respiratório ou menos. Aí também você pensa, putz, mas eu gosto muito dessa técnica, porque eu gosto de desafiar meus alunos, eu quero saber como eu consigo desafiar eles. Então, se eu não puder usar essa técnica, se tiver alguma contraindicação ali no meu grupo, né? E a verdade é que, assim, a respiração ela tem tantas camadas, mecânica, quimiosensibilidade, que eu mencionei um pouquinho para vocês. Então, quando a gente tem mais aprofundamento sobre tudo isso, fica bem fácil desafiar os alunos, sabe? E a gente também se sente mais seguro para conseguir mexer nas técnicas de uma forma que a gente consiga desafiar eles. Então, o que a gente está falando, o que tanto eu e o Ale falamos hoje, a gente podia passar horas falando sobre. Tem gente que talvez já esteja satisfeito aqui, né, com o que teve por hoje. A gente chegou assim, foi numa superfície dos temas, mas na vida a gente sempre pode se aprofundar mais, né? Então, agora a gente quer falar com quem quer ir além da superfície, quer mergulhar nesse estudo. A gente pensou numa formação presencial que tem muito conhecimento técnico envolvido, mas que também tem espaços de descanso para você curtir, para você se conectar com as pessoas, né, Ale? Ale vai falar um pouquinho. Depois, quem eu não respondi, eu respondo no final, tá? Pode ficar tranquilo. Pô, a gente vai abrir um espaço para dúvidas aqui, porque é legal, a gente trouxe bastante coisa aqui. O tempo é curto, né, para a gente falar bastante coisa que a gente tem para falar, mas eu acho que o conteúdo que a gente trouxe é muito relevante, bastante. Já dá para aplicar, né? Tipo, você já sai daqui com uma joia, assim, para aplicar nas suas práticas. Então, como a Rê falou, a gente tem um caminho de aprofundamento, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses temas que a gente está trazendo de ciência da respiração e de arquitetura dos asanas.
Então, a gente está juntando duas pesquisas, né? A pesquisa da Rê, aprofundada nesse tema da respiração, a minha pesquisa em movimento, no corpo e na estruturação dos asanas, e a gente vai fazer um evento presencial, do dia 17 ao dia 21 de abril, que vai acontecer em Mairink, que é pertinho de São Paulo, 70 quilômetros de São Paulo, é um pulinho ali de São Paulo. E por que a gente está pensando nessa formação, né? Primeiro, pela questão da relevância. Quando a gente consegue aprofundar os nossos conhecimentos, isso vai dar qualificação para a gente, isso traz relevância para a gente. Quando a gente tem mais relevância no âmbito em que a gente atua, a gente consegue, se você dá aula de yoga, por exemplo, você consegue mais alunos, você cresce profissionalmente, você tem oportunidades como eu e a Rê, a gente é convidado para dar palestra, para dar workshop, dar cursos em formações, né? Tanto eu quanto a Rê, a gente dá aulas em cursos de formação de professores de yoga, então uma formação a mais nisso é uma boa qualificação, né, em termos de relevância. Por que a gente pensou em fazer presencial? A ideia da gente fazer presencial é, primeiro, porque é muito bom a gente estar conectado ali juntos para a gente poder estudar profundamente, olho no olho, né? Segundo, que tem, como a Rê falou aqui, de técnicas, tem coisas que às vezes no online a gente não alcança. Técnicas de breathwork, por exemplo, que é interessante a gente trabalhar presencialmente, porque a gente tem um suporte interessante. Ajuste nos asanas, né? Coisas muito pontuais, assim, que às vezes a gente consegue ajustar presencialmente, com alguns toques, alguns direcionamentos que vão dando mais clareza. Então, o retiro presencial traz isso pra gente, né? E eu acho que a gente não está tão longe assim de uma época de pandemia que a gente ficou muito trancado em casa e fazendo coisa online Uhum. e a gente quer estar presencialmente também, tanto eu quanto a Sim. Rê, a gente quer muito essa experiência com os alunos e as conexões que a gente pode criar, né? Tipo, eu tenho, da minha experiência, eu tenho certeza que a Rê tem isso também e quem mais já fez outros cursos aqui tem isso de ir para esses retiros, ir para esses cursos, formações e criar conexões que são muito valiosas, assim, tanto em termos de amizade, de coisas que a gente vai abrindo para se conhecer, mas também em possibilidades. Eu já fui dar workshop em outros lugares, já fui para Florianópolis dar um curso de formação, porque eu conheci a Nani, que é uma amiga minha, que a gente se conheceu num curso de formação e essa oportunidade apareceu depois. Então a gente faz conexões que a gente vai levando para a vida inteira. E isso é muito legal do presencial também. Eu acho que essa é a joia, assim, do que a gente traz, né? De ter uma formação muito embasada tecnicamente, cientificamente, ancorada também na tradição, né? Vocês vão ver quem estiver praticando ali com a gente, como a gente traz também a ideia da tradição num retiro presencial. E que você possa descansar também, né? Você vai estar num lugar muito gostoso, que a gente vai mostrar já já aqui também. Bom, o que que... Do que a gente vai falar aqui, né, agora? A gente vai falar do que a gente vai estudar lá, a gente vai mostrar os módulos que a gente vai estudar lá. A gente vai falar de como vai funcionar o cronograma, para quem for participar. Quais vão ser as práticas e os espaços para descanso que a gente vai ter, como vai funcionar a hospedagem e alimentação, os valores do investimento e o suporte que a gente vai ter também. Gente, então eu vi que eu quero lembrar vocês que daqui a pouquinho a gente tem o sorteio, tá? Para a mentoria. Então continuem assistindo. A gente vai abrir para as perguntas também. Eu estou vendo que vocês já têm várias perguntas, tanto sobre a formação quanto sobre o conteúdo. A gente vai abrir esse espaço para perguntas. Vamos passar um pouquinho da hora, não vai ser muito, tá? Então, temos o sorteio para todo mundo que estiver online aqui da nossa mentoria. Eu e o Ale, a gente pensou nessa formação para as pessoas do universo yoga no geral, assim, né, professores ou praticantes que querem desenvolver habilidades, seja para construir ou para ensinar posturas, desde o básico até o avançado, né? E também para quem quer se profissionalizar, né? Trabalhar com respiração, com técnica respiratória, ser então capaz de avaliar, de aplicar qualquer técnica de respiração com segurança. E esse curso ele junta então a minha expertise como instrutora avançada da Oxygen Advantage. Sou uma profissional que trabalha com respiração e breathwork já fazem 8 anos, como instrutora de yoga já há 10 anos. E também do Alê, né, que há cerca de 10 anos como professor de yoga, educador de vinyasa, movimento somático, engenheiro, que traz essa leitura Hum. tão
bonita da mecânica das posturas, né? E a gente dá aulas, né, em cursos de formação de professores de yoga. Então, somados, são os nossos 20 anos de experiência, na verdade, né? E a gente selecionou o melhor do que a gente aprendeu para vocês. Então, esse é um curso de aprofundamento, mas que vai partir de uma base. Eu quero trazer a segurança para as pessoas que, porventura, se não tem segurança ainda, na parte da respiração, por exemplo, né, não trabalha ainda com respiração. Eu vou estar conduzindo vocês a partir de uma base para ir para a parte avançada. Se você é um praticante de yoga, então, tanto a parte dos asanas quanto de respiração vai te ajudar a sair da estagnação, a entender em pouquíssimo tempo, que eu e o Ale levamos muitos anos para entender sobre refinamento de posturas, de movimento, de prática respiratória. E se você é professor de yoga, você já sabe, né, que a maior parte das formações de yoga ela não aprofunda muito essa parte de construção e progressão de posturas. O foco ele está distribuído ali em muitos temas, então o estudo técnico das posturas ele acaba ficando em segundo plano, e o resultado disso é que a gente vai até certo ponto, geralmente, e fica estagnado. Isso sem falar nas dúvidas ali na hora de guiar os alunos. E esse conhecimento ajuda muito, porque quando o aluno ele vê resultado, a gente estava conversando sobre isso essa semana, né? A gente sabe que o yoga não é sobre um resultado, não é isso, mas principalmente para quem trabalha nesse campo, se você consegue auxiliar o seu aluno a fazer aquela postura que ele está querendo fazer, você vai ter um ganho profissional, ele vai falar de você, vai ter mais pessoas te procurando, você não fica sem aluno, porque é muito fácil perder aluno hoje em dia, ainda mais quando tem aula de graça em tudo que é canto, né? Então bem fácil isso acontecer se você não tiver um destaque, um diferencial. Então, na formação em ciência da respiração e arquitetura dos asanas, você vai aprender a conduzir as posturas com clareza, com precisão, com segurança, dominando desde essa base até as construções mais avançadas, como foi a postura que a gente falou hoje, levando os alunos aos resultados. E o que a gente vai estudar em termos de fundamentação teórica e prática de respiração são coisas que não são vistas nos cursos de formação de yoga. Também tem um diferencial em relação aos nossos cursos já dados, tá? Então, se você é um professor de yoga ou um terapeuta que já trabalha com respiração, essa é uma oportunidade de você conseguir ser reconhecido por fazer um excelente trabalho com respiração, quem sabe adicionar uma nova camada profissional, como eu fiz, de trabalhar exclusivamente com respiração. Muitos professores me procuram de fato e falam isso. Rê, eu queria fazer uma aula inteira sobre respiração. Você consegue me ajudar, né? Que eles querem ajuda e tal. Ou a pessoa quer falar sobre, palestrar sobre respiração, ser chamado numa empresa, numa escola para levar esse conhecimento sobre como respirar melhor. Que geralmente a gente aprende técnica, né? Mas a gente não sabe falar sobre respiração funcional, esse tipo de coisa. Quer atender pessoas individualmente, né? Então você vai conseguir agregar isso ao teu trabalho depois da formação. Mesmo que você seja uma pessoa crua em respiração, né? Se você é um praticante de yoga, mas tipo nunca trabalhou aplicando técnicas de respiração, você vai também sair desse curso qualificado para trabalhar com respiração. Eu e o Ale, a gente vai dar suporte total para vocês, se vocês quiserem começar a trabalhar com respiração dentro dessa formação, eu vou dar uma base teórica e também vamos ter muita prática. Mas hoje ainda a gente vai ter, para quem tiver aqui com a gente, né, ficar aqui até o final, a gente vai trazer um presente muito especial relacionado a isso também, porque a gente já trabalha muita técnica ali dentro do yoga, você já deve, todo mundo que está aqui já deve conhecer pelo menos algumas, mas sempre existe um universo de técnicas de respiração, né? Quem já está inserido nisso sabe que cada dia conhece uma técnica nova, e para te dar suporte com isso, eu vou te oferecer uma plataforma, o acesso a uma plataforma digital minha, que tem uma biblioteca de técnicas, para você aprender no passo a passo como usar, quais as contraindicações de cada uma delas. Então, além de tudo que a gente vai estudar lá na formação, tudo que a gente vai praticar, né, quem entrar hoje, né, vai sair daqui com acesso a essa plataforma do meu curso, que tem uma biblioteca de técnicas para que você consiga realmente se sentir seguro na hora de começar a aplicar as técnicas de respiração e usar isso de uma forma profissional também. Ale, quer falar sobre os seus módulos? Vamos falar rapidinho aqui sobre os módulos. Então,
Como a Rê falou, vão ser 5 dias de retiro. A gente vai estar ali no meio da natureza, descansando. 8 módulos de formação durante esses 5 dias. 4 módulos com a Renata, ciência da respiração. 4 módulos comigo. E as práticas diárias que a gente vai ter também, práticas complementares. Essa é a estrutura geral. Falando Aqui tem o cronograma, a gente pode mandar esse cronograma lá no grupo, né, Rê? Uhum. Depois, para todo mundo ver certinho. Mas de como está estruturado cada módulo, vocês podem ver também que tem do horário do almoço, ó, do meio-dia, a próxima aula começa às 3, então a gente tem um horário de descanso para vocês aproveitarem o lugar. O lugar é maravilhoso. Vou mostrar umas fotos do lugar também. Então vamos lá, falando assim agora dos módulos em si. A gente vai ter o módulo. Deixa eu só mudar a minha visão aqui. Ai, porra. A gente vai ter o módulo de vetores de força e oposições. Então, na verdade, vetores de força, planos de movimento, ações de musculatura. A gente vai entender como que esses vetores eles ajudam a gente a compor os asanas, a estruturar os asanas e a construir, né, plano de movimento e tudo mais. Então, a gente tem uma etapa aqui que ela vai na parte estática das posturas, né, dessa construção da postura em si. Depois, o próximo módulo na arquitetura dos asanas é de padrões de movimentação. Então, a gente vai entender sobre os padrões que eu trago muito do meu estudo da somática, padrões de ceder, empurrar, alcançar e puxar. Como que a gente pode direcionar o movimento para trazer leveza para os movimentos, entender centro de gravidade na movimentação. Coordenação e integração com a respiração, que aí eu junto o que a Rê traz também nos módulos dela. Aplicações de movimento, de padrões de movimento para transições suaves e como identificar e utilizar outros padrões, outros centros no nosso corpo para produzir movimento. Uma coisa que eu também trago do estudo da somática, que muda muito a nossa percepção dos asanas, que é, por exemplo, como se movimentar a partir do esôfago, como se movimentar usando o coração como referência, como usar os rins como referência nos asanas. Isso é um estudo bem legal, assim, que eu não vejo, assim, informações de yoga. Então, isso é um módulo bem legal. E aí a gente chega aqui nas construções dos asanas desafiadores, que eu falei um pouco hoje aqui desse método, né? Que é o que eu queria trazer para vocês, o método de empilhamento de técnicas, mas aí a gente aprofunda mais em mais detalhes dessa técnica, porque um módulo, ele demora ali 2 horas e meia, que eu tentei falar em meia hora, então a gente vai aprofundar e mergulhar mais nisso, na construção dos asanas, e chegar no planejamento de aulas, que foi a pergunta que surgiu aqui também, né? Como que a gente pensa num planejamento de aulas aqui, como que a gente estrutura isso. Então, trazer um planejamento mais sistêmico, eu trago isso também do Jason Crandall, que foi o meu professor, que aí eu aprendi com ele essa forma de sequenciar, acho que é muito relevante e é o que eu compartilho também nesse curso. E os módulos de ciência da respiração? Isso. Então, a gente vai falar, primeiramente, começar ali de respiração disfuncional de distúrbios da saúde. Então, vocês vão entender nesse módulo, né, vão entender cientificamente como que o padrão respiratório afeta a nossa capacidade de relaxamento, então, portanto, o sono, a nossa disposição, né, causando esses problemas que eu mencionei de fadiga, de cansaço excessivo, contribuindo para o burnout, de concentração, de ansiedade, depressão, déficit na performance esportiva também. É um conhecimento que ajuda muito seja a nível pessoal, né? Ou para quem trabalha com yoga, com isso, porque você consegue, a partir disso, educar as pessoas sobre a importância do teu trabalho com a respiração, do porquê que é, porque é uma coisa que a gente, querendo ou não, a gente tem que pregar um pouco, porque as pessoas não dão tanto valor assim na sociedade, então a gente vai estar ali falando, ainda que hoje em dia está crescendo, é uma área muito em ascensão, por isso que é bom vocês começarem já a trabalhar com isso, porque daqui a pouco vai estar cheio de gente trabalhando com respiração, né? E espero que aconteça mesmo, porque é um tema tão importante, né? Depois, no segundo módulo, a gente vai estudar anatomia e biomecânica, é uma base que a gente precisa, muito importante, para conseguir compreender a dinâmica respiratória, né? Enfim, quais alongamentos e técnicas que servem para melhorar a mecânica respiratória, como que a gente faz uma avaliação dessa mecânica respiratória, como que a gente trabalha com bandas e core de uma forma que não seja nociva, porque alguns hábitos ali de contração podem atrapalhar um pouquinho a mecânica respiratória.
É importante você entender também o contexto do que a pessoa está fazendo ali para entender se o padrão respiratório da pessoa tem uma disfunção ou não, tá? Você precisa entender dentro das posições, das posturas. Aí no módulo, que é o módulo 5, aqui a gente está pulando, que a gente está falando dos 4 de cada um, né? Você vai aprender algo que vai permitir você se destacar completamente ali de outros profissionais que já usam técnicas respiratórias, que é essa parte da bioquímica respiratória. É algo que é muito pouco explorado, geralmente é deixado de fora nos cursos de formação. E você vai entender bem profundamente por que algumas pessoas têm um sistema nervoso autônomo, uma resposta de estresse aumentado ou de relaxamento diminuída, né, consequentemente. E você vai entender quais são as técnicas mais adequadas para usar com pessoas, com públicos como os que sofrem crise de pânico, né? Então, esse módulo ajuda muito. Hoje em dia é algo que é cada vez mais comum, então é importante a gente falar sobre isso. E no módulo 7, a gente vai concluir essa conversa falando então de cuidados e contraindicações. Eu vou pegar vocês pela mão, assim, né, para a gente entender como avaliar técnicas. Então, uma técnica que você não conhece, de repente, ó, o que essa técnica de respiração aqui faz comigo fisiologicamente? Eu preciso conseguir avaliar isso para eu saber os cuidados, né, que eu vou ter com o público, né, e isso é muito importante. A gente vai tentar, então, amarrar todo esse conhecimento para falar quais exercícios respiratórios que a gente precisa ter mais cautela, falar sobre a ciência dos pranayamas, os pranayamas mais comuns, e vocês trazerem as perguntas de vocês, né? A gente vai estar presencialmente, então vai dar para sanar todas essas dúvidas que muitas vezes no online vai ficando para trás, né? Então, é algo que aqui eu vou ficar batendo nessa mesma tecla, né, do quanto faz diferença a gente trazer esse resultado, né, para o nosso aluno. A gente quer trazer esse resultado e tudo isso nos ajuda, né? Então, vou ajudar vocês a usar esse conhecimento também para grupos grandes, heterogêneos, e tudo isso vai ser encaixado aqui dentro desse nosso cronograma, né, Lê? Cronograma você já mostrou, né, rapidamente ali. A gente vai ter Já. prática todos os dias, de manhã cedo, algumas práticas também ali durante o nosso curso, né? A gente vai ter oportunidade de breathwork. Essa é uma coisa que muita gente falou, mas por que não faz online? Cara, tem coisa aqui que não tem como fazer, não tem como fazer online, eu não faço online. Tem algumas técnicas de respiração, algumas sessões de respiração que não tem como, eu não faço online porque não é apropriado fazer online. E aí a gente vai poder praticar muito juntos, nesse espaço lindo, né, Lê? Nesse espaço lindo que é o Chakra do Coração, que eu já sou fã de carteirinha, porque eu conduzo retiros lá já faz algum tempo. A Amita, que é a proprietária, a guardiã do espaço, é uma grande amiga também, se tornou uma grande amiga, né? Conheci ela no retiro. E a gente até conduziu um retiro juntos, esse ano, em fevereiro. E esse espaço aqui tá mostrando a casa principal, né? Tem outros lugares também, né, desse espaço, que são lugares de acomodação e tudo mais, e que é um espaço muito gostoso, assim. Estou mostrando aqui, ó, a gente em práticas ali no jardim. É um espaço que, além de toda a área verde, está cercado por natureza, então isso por si só já é um descanso muito gostoso. Tem piscina, tem área de fogueira, tem uma extensão gigantesca, assim, você pode caminhar lá pelo espaço, quiser ficar sozinho um momento para ficar em silêncio, vai conseguir achar um lugar para ficar sozinho em silêncio. Tem guardiões, né? As pessoas que trabalham lá, que estão gerenciando lá, são pessoas muito cuidadosas e muito atenciosas. Então, a gente tem um cuidado muito, muito bonito, assim, com a gente que está lá. E também lá, a gente tem uma alimentação, assim, que acaba, às vezes, deixando o retiro até em segundo plano. A galera fica comentando mais sobre a alimentação, que é muito gostosa, de verdade, assim. Todo mundo que vai fala muito bem da alimentação. Eles têm um cuidado com a preparação, a alimentação é vegetariana e vegana. Tem coisas colhidas ali na hora, na horta. Tudo é sempre muito bonito, assim, esteticamente e delicioso em termos de paladar. Então a gente vai estar muito bem servido quem estiver lá.
Muito bom. Então, a gente falou sobre tudo que a gente vai entregar na formação, lugar, espaço maravilhoso, mas chega uma parte importante, né, que é o quanto vai custar. E eu imagino que vocês estejam pensando que vai custar muito dinheiro, porque afinal é uma formação certificada, 2 professores que já têm um reconhecimento nessas áreas, 5 dias de hospedagem, com alimentação, tudo isso está dentro da nossa formação, material de apoio, uma apostila que a gente vai entregar para vocês lá em mãos na formação. E assim, eu e o Alê, nós dois juntos, a gente já investiu mais de 100 mil reais em formações, especializações. A gente tentou contabilizar hoje para falar para vocês e a gente quase caiu para trás. Então foi até engraçado. A gente falou, numa hora a gente desistiu, falou, não, vamos. Ai, ai. Então, assim, o último curso de respiração sozinho que eu fiz foi em torno de 7 mil. Era online, não tinha acompanhamento nenhum. O curso que o Alê está fazendo atualmente, né, tirando só, estamos falando de agora, assim, né, tirando todos que já fez antes, sozinho, 33 mil. Então, a gente ficou pensando, qual seria o custo que a gente colocaria numa formação desse calibre, né? E uma coisa que eu preciso dizer que talvez seja tanto chocante para vocês, é que o custo é zero, na verdade. Que a gente não vê dessa forma, a gente não vê como custo, a gente vê como investimento. Porque custo, gasto, é algo que você coloca do teu bolso e não tem retorno. E essa formação não é isso. Assim como a gente não gastou mais de 100 mil reais em cursos, a gente investiu, isso retornou para a gente, né? Hoje a gente é chamado para dar aula em formação, a gente conduz especializações, a gente atende mentorias, consultorias individuais, a gente realmente, como talvez poucas pessoas aqui, a gente ganha a nossa vida do yoga, né? Então, pensem sobre isso, porque formações como a nossa são investimentos. Mas claro que tem um preço, né? Então, esse curso ele é resultado de tudo que a gente selecionou de melhor em todas essas formações que a gente fez, todo o conhecimento técnico que a gente adquiriu nos últimos 10 anos estudando e trabalhando dentro desse campo. E a gente pensou, né? Eu pensei, um curso só meu nesse formato provavelmente custaria uns 5 mil reais, do Alê também, sem contar a parte de hospedagem e alimentação, que eu acho bem difícil não girar ali em torno de uns 2 mil, pelo menos, para a região que a gente vai estar. Mas a gente pensou que um curso de 12 mil talvez ficasse inviável para alguns. Então, fiquem tranquilos, a gente pensou em tentar tornar mais acessível, né? Porque é algo que a gente também tinha muita vontade de estar realizando. A Ale falou ali da questão da pandemia, passamos tanto tempo sem estar presencialmente juntos, e a galera tá, né? Como a gente falou, ali tem coisa, tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, tem coisa que eu quero fazer há tempos e que eu não consigo, porque no online não tem como ser feito, né? Então, a gente não sabe se vão haver outras turmas, porque é difícil, eu e o Alê, para bater nossas agendas, a gente tem muitos projetos, a gente dá aula, né, em muitos lugares diferentes, e provavelmente, se houver uma formação futura, o preço vai ser diferente, gente, porque é algo que, assim, a gente precisa investir muito, a gente leva tempo para organizar tudo, eu tenho que me deslocar aqui do sul, né? E assim, então, a minha sugestão, se vocês têm vontade, façam parte agora, se inscrevam nessa primeira turma, porque para vocês que são a primeira turma, a gente vai dar uma condição muito especial. Pode colocar aí, Ale, com tudo isso que a gente mencionou agora, a formação, a hospedagem, a alimentação, você pode fazer parte por apenas 12 vezes de R$ 432,50 ou R$ 4.831 no valor de desconto no Pix. Um valor muito bom, maravilhoso, para esses 8 módulos de formação, material didático, hospedagem, alimentação. E a gente ainda tem um bônus especial que a gente pensou para vocês, porque algumas pessoas ficaram preocupadas, né? Ai, será que vai dar tempo de aprender tudo isso nesses 5 dias de retiro? E a gente quer te garantir que vai dar tempo sim, e tem mais. A gente preparou um suporte de 1 ano para depois da formação, aí o suporte vai ser online, tá? O curso não tem como ser online, mas o suporte sim para que vocês se sintam totalmente seguros para começar a aplicar o que a gente vai estudar juntos lá, tá? Então, eu vi que uma das pessoas que está aqui falou assim, eu sou metódica, eu quero online porque eu sou metódica. A gente sabe que é muito importante essa formação continuada. Então, a gente preparou 4 encontros online, opcionais, não é obrigatório você participar, depois da nossa formação para aprofundar, para tirar dúvidas nesses temas, 2 comigo, 2 com a Lê.
E a gente vai oferecer um suporte online diariamente no nosso grupo de alunos da formação, dentro do período de um ano, tá? Então, você pode mandar dúvidas ali sempre no horário comercial, a gente vai estar atendendo vocês. E para quem está presente aqui hoje nesse aulão, a gente ainda vai deixar mais um presente especial que eu tinha falado um pouquinho sobre. Dentro das próximas 24 horas, se você se inscrever, você vai receber gratuitamente o acesso de um ano ao meu curso Respiração para Estresse e Performance, que é uma biblioteca de técnicas que tem fundamentação teórica, mas tem uma biblioteca assim de técnicas para diferentes finalidades. Tem para sono, para TPM, para estresse, para desempenho esportivo, enfim. E, além disso, 3 meses de acesso ao Yoga Pass, fazer parte da comunidade do Alê, ter aula ao vivo com ele todos os dias, se você quiser, né? Acesso às bibliotecas de asanas com tutoriais de várias posturas, bibliotecas de mantras, grupo de meditação toda quarta, né, Alê? Toda Toda quarta, sereno. Toda quarta-feira a gente tem o nosso grupo de quarta. meditação. Curso dele de organização e planejamento. Oi? Não, deu uma cortadinha, Rê, mas é isso mesmo. Toda quarta-feira e tem o curso de planejamento também e organização de prática. Curso de planejamento usando o Notion, Usando né? o Notion, Que o você aplicativo. Usando essa ferramenta que é uma ferramenta de gestão e que a gente consegue organizar todas as nossas aulas ali de uma maneira muito mais fácil de enxergar. Muito bom. Então, tudo isso, como se já não fosse muita coisa, a gente ainda resolveu dar um desconto de R$ 400 para quem se inscrever nas próximas 24 horas. Então, a gente vai deixar já o link aqui no chat para vocês. Não percam a chance de se inscrever, porque todos esses bônus aqui que a gente mencionou é só apenas para as próximas 24 horas, tá? O link ele é um formulário de inscrição que a gente vai pedir para vocês preencherem, para que a gente possa analisar, entender se vocês estão realmente preparados. Podem preencher sem medo, a gente vai fechar com vocês, daí vocês preenchem ali, a gente vai fechar e você vai ter esse desconto uma vez que aconteça dentro das próximas 24 horas. A questão do lugar, né? Muita gente perguntou, mas por que você não faz aqui no Sul? Eu sou do Sul. Por que não faz no Sul? Por que não faz não sei aonde? Por que em São Paulo? Gente, tanto eu quanto a Lê, né, a gente tem alunos de todos os cantos do Brasil e a gente decidiu, optou por São Paulo, porque é um lugar central, é um lugar, primeiro que é onde acontece tudo, se for pensar nessa parte de conexões, assim, vamos falar que é um lugar muito bom, né, porque ali tem gente ali com muita coisa acontecendo, e é central para quem está lá em cima, para quem está aqui embaixo. Então a gente escolheu esse lugar com muito carinho para poder reunir todos vocês. Como a gente falou, a gente não sabe se vai acontecer uma outra oportunidade. Então a gente super recomenda que vocês aproveitem, que vocês se inscrevam. A gente está colocando aí já o link aqui nos comentários, no chat da aula, tá? Aí, meu Deus, eu coloquei o link errado, acho, né? Você já colocou, né, É, Lê? eu acabei de colocar, vou colocar de novo para ficar embaixo. Tá, eu já deletei aqui. Tá bom. E, bom, vai ser uma experiência inesquecível. A gente vai poder praticar juntos, realizar técnicas, sessões de breathwork, muito yoga com a Lê todo dia de manhã, ó lá. Coisas que a gente não consegue entregar ali no online, que a gente precisa estar junto de vocês, né? Então, vocês vão poder aproveitar esse tempo de descanso, de autocuidado, comer muito bem e sair com um certificado incrível ali que vai ampliar ou trazer um novo escopo profissional, muitas respostas para as lacunas que ficaram com relação ao que a gente discutiu hoje, né? Que foi um gostinho, mas que na formação a gente vai entregar muito mais para vocês conseguirem trabalhar com segurança, as técnicas de respiração, os asanas. E, assim, quem trabalha, né, quem é da área já do yoga, se colocar a mensalidade de 3 alunos, em média, mais ou menos, a depender do preço que você cobra, você já paga essa formação e ela com certeza vai te trazer bem mais do que 3 alunos no longo prazo, vai te trazer um retorno maravilhoso, né, para você atuar aí profissionalmente, tá certo? Então, vamos abrir para perguntas, Ale? Vamos, E o sorteio, nosso sorteio também? vamos fazer o sorteio também. Vamos abrir para pergunta. Vamos, eu já vou começar a organizar aqui a questão do sorteio. Beleza. Eu vou pegar algumas perguntas aqui que ficaram, tá? Tá. Gente, se vocês quiserem, podem copiar e colar a pergunta de vocês, tá? Caso vocês deixaram lá em cima.
Exercícios que retêm com o ar com o pulmão vazio ajuda na tolerância. Sim, ande. São os melhores tipos a retenção sem ar, tá? Retenção sem ar. Mas a questão existem alguns cuidados, tá? Porque assim como a hiperventilação, as retenções, principalmente uma retenção mais forte, e esse forte, depende da pessoa, ela pode levar, ela é um potencial estressor. E ela pode também, a retenção forte também pode desencadear uma crise, uma série de mudanças a nível fisiológico, tá? Então é preciso ter uma cautela também com esses exercícios. Vamos ver o que mais que tem aqui. Bástrica, só faço pós-gripe para ver se tudo voltou ao normal após os seios nasais. Muito bom, a galera gostou. Bom, acho que da parte do online a gente já descreveu o porquê que não tem como fazer online. Realmente, dessa vez, essa formação a gente não vai fazer online, porque o formato dela foi pensado para presencial. Boa. Só falando um pouquinho vamos fazer nosso sorteio. Eu, como que a gente pensou em fazer nosso sorteio aqui? Porque a gente ficou na dúvida aqui de como que a gente faz o sorteio via Zoom, a gente não sabia muito bem. E a forma como a gente achou de fazer esse sorteio foi a seguinte. Eu acabei de postar uma foto ali no meu Instagram, então, @letoledoyoga. E aí, é só você ir lá e comentar aulão nesse... Então, para quem tá aqui, né, a gente tá aqui em 46 pessoas, vai lá. Aulão sentiu, né? Sentiu. Sentiu? É, Sentiu, pode é? ser, aulão sentiu, aulão sentiu. Aham. E aí a gente vai fazer esse sorteio com um aplicativo aqui na internet. Então a gente vai dar mais uns 2 minutinhos para todo mundo que está aqui ir lá no Instagram e comentar. Deixa eu até anotar aqui no chat. É @Ale Toledo Yoga. Beleza? Vai lá, comenta aulão que a gente vai fazer esse sorteio por ali. É no post da foto, né? Que você postou, No né, post Lê? da foto, nesse último post que eu acabei de postar. É uma foto do nosso encontro aqui? É uma foto minha com o computador aqui, ó. Não, nessa Ah, aí não. Deixa eu tirar os posts fixados. É o post é uma foto minha na frente do computador aqui, ó, que eu tô de amarelo. tá. Com essa foto aqui. Essa aí, Edson. Essa aí. Maravilha. Enquanto vocês comentam aulão lá no post do Ale, eu vou pegar mais uma pergunta aqui. E se Eu alguém tiver sei, dúvida, já vai mandando, ou se quiser abrir o áudio, faz igual o Edson fez, levanta a mãozinha ali, ou já abre o áudio e pergunta, mas fiquem à vontade. algumas pessoas tinham falado ali do formulário que a gente mandou, gente, e é importante que vocês preencham o formulário para a gente entender melhor o momento de vocês aqui, tá? Para a gente entender em que passo que vocês estão ali com relação a todo esse conteúdo. A Lucinete falou, eu sei que a fala foi sobre bástrica, mas quando faço Kapalabhati, às vezes eu sinto uma pontada na cabeça, que não é necessariamente dor, pois passa nas respirações seguintes. Seria isso por conta dessa relação do oxigênio com o CO2? Olha, não tem como cravar isso. A Kapalabhati não é uma técnica de hiperventilação. É uma coisa que muita gente confunde. Por isso que eu digo, o que a gente falou hoje é uma pontinha do iceberg, né? Muita gente imagina que por ser exalação vigorosa, Kapalabhati seria hiperventilação e daí já faz essa relação, talvez com exalar muito CO2. E não, isso na verdade não acontece em Kapalabhati. Kapalabhati é uma técnica onde, se você for medir, há muito pouco ar circulando, na verdade, porque ela só faz aquela exalação vigorosa. Então, quimicamente falando, é bem diferente de bástrica, né? O que acontece, a gente não pode fazer essa mesma relação. E a tua pontada na cabeça pode ser por diferentes motivos, né? Pode ser até por conta desse esforço ali que está fazendo esse tônus, mas a gente teria que se aprofundar um pouquinho nesses assuntos. Eu teria que trocar mais ideia com você também, quem sabe avaliar o teu padrão respiratório para poder te responder de uma forma mais direcionada o que pode ser esse sintoma que você tem ali na hora de praticar.
Qual pranayama mais indicado para quem tem um problema de ronco? Para quem tem problema de ronco, não existe um pranayama. Eu adoro quando fazem esse tipo de pergunta, porque não tem uma resposta. É tão bom, né, quando abre ao invés de fechar, assim. Porque o ronco, para resolver esse problema, você tem que transformar o padrão respiratório da pessoa. O padrão respiratório. Ah, e como que eu transformo? A avaliação é individual. Tem gente que vai ter uma mecânica respiratória deficiente, tem gente que não, que a mecânica tá ótima. A galera do yoga geralmente tá com a mecânica bem boa, geralmente, nem sempre. Esses dias eu peguei uma galera com respiração invertida, respiração paradoxal, que a gente diz, que é uma questão mecânica. Mas é individual, porque tem gente que vai ter uma questão que é mecânica, tem gente que vai ter uma questão que é relacionada a essa quimiosensibilidade, a tolerância ao CO2 e tal. Então, tem que saber, tem que se aprofundar para você conseguir avaliar e falar, para você, roncador X, as técnicas são essas aqui que você vai usar, tá bom? Ale, quer fazer lá? Vou fazer. Deixa eu só abrir o site aqui. Tá abrindo? Tô abrindo aqui. Enfisema pulmonar. Então, vou responder mais uma, tá? Gente, é muita pergunta. Vocês têm que ir lá Tá. fazer a formação, fala sério. Mas vou responder a última enquanto você abre ali o sorteador. Todo mundo já colocou a palavra aulão? Já colocaram? Tá. Geralmente, nesses casos, a gente usa técnicas de capacidade pulmonar. E aí, nesse tipo de situação, a gente não faz técnicas de tolerância ao CO2, porque geralmente esse tipo de pessoa já tem uma tolerância ao CO2 ótima. Você vê como são muitas camadas que tem, então eu estou aqui pontuando uma coisinha aqui e outra ali, mas é profundo, é complexo. Então, cada situação vai exigir, vamos dizer que não uma técnica, mas talvez uma categoria de técnicas diferente, ok? Faz sentido isso? Beleza? Acho que dá Ó, para. deixa eu fazer o sorteio aqui, então. Pode fazer. Compartilhar aqui. Muito bem, cruzem os dedos. Iniciar sorteio. Gabs. Uhul! Deixa eu, Parabéns! deixa eu até tirar um print aqui. Mas, Gabs. Gabs, você. Ah, Gabs aqui, ó. Tá com a câmera ligada. Boa, Gabs. Então, a gente vai entrar em contato com você depois ali pelo WhatsApp. Ou você manda uma mensagem pra gente também, mas a gente vai entrar em contato. E é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida para trás? Acho que foi tudo, né? Acho que sim. Se ficou, gente, alguma dúvida que não foi respondida, fiquem muito. Mais um sorteio, disse a Paty. Fiquem, fiquem muito à vontade para mandar lá no meu Instagram. Mas acho que a gente quer reforçar aqui o convite para vocês fazerem parte da formação. Vai ser um prazer poder ver esses rostinhos que a gente vê por aqui pessoalmente, abraçar, sentir o cheiro. Vai ser Sim. muito especial a gente estar junto. Então, se você tá meio assim, gente, dá um jeito. Lembra que é investimento, investimento em você, investimento na tua carreira e esteja lá com a gente nessa oportunidade, né? A gente colocou ali um valor super especial, um desconto e bônus entrando na minha plataforma digital de técnicas e na plataforma do Alê ainda. Então, hoje é o dia. Então, até amanhã, 10 horas, você tem que aproveitar e entrar aí para nossa formação, tá É isso bom? aí, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Como qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente no Instagram ou no WhatsApp. Estaremos aqui. Muitíssimo obrigado, gente. Boa noite. Valeu, boa noite.